Em 1948, um oficial do exército chinês, chamado Chen Sheng, observou algo que mudaria sua compreensão sobre a derrota. Ele percebeu que as tropas que mais rapidamente perdiam a coesão não eram as que sofriam maior pressão de fogo, mas as que haviam perdido a noção da distância entre o comando central e a realidade do terreno. Havia um vácuo de informação que era preenchido por um pânico silencioso. Esse fenômeno não é um caso isolado de guerra, mas um padrão recorrente em sistemas complexos, sejam eles corporações, grupos isolados ou até mesmo indivíduos tentando manter a sanidade em crises profundas. Quando o mapa que você usa para navegar se torna obsoleto demais em relação ao território real, a sua capacidade de sobrevivência cai drasticamente, não por falta de esforço, mas por excesso de fé em um modelo que já não existe. Muitos olham para momentos de instabilidade como uma tempestade que precisa ser enfrentada com bravura, mas essa é uma interpretação que frequentemente leva à exaustão. O erro estratégico fundamental raramente está na escolha de uma tática errada, mas na insistência em aplicar a tática correta dentro de um sistema que mudou as regras sem avisar. Quando os recursos começam a escassear e a pressão aumenta, a tendência humana é dobrar a aposta naquilo que funcionou no passado, sem perceber que o passado é, muitas vezes, a âncora que impede o navio de se mover para águas mais seguras. Existe uma distância invisível entre o que você acredita ser a realidade e o que a realidade de fato exige. E é nessa lacuna que o poder se perde e a sobrevivência se torna uma questão de sorte e não de estratégia. Para entender como se manter firme quando o cenário sob seus pés começa a ceder, é preciso desconstruir como a percepção humana falha sob estresse. A história de Chen Sheng não era sobre a falta de munição. Era sobre a crença absoluta de que as linhas de suprimento ainda estavam abertas quando, na verdade, os mapas já haviam sido alterados por movimentos silenciosos do inimigo. Ele operava em uma realidade virtualizada por relatórios defasados. Em contextos de crise, a maioria das pessoas tenta agir mais rápido, falar mais alto ou endurecer a disciplina. Elas acreditam que a força compensará a desorientação. Mas a sabedoria antiga sobre liderança e sobrevivência em tempos de queda sugere o contrário. Em vez de reagir com velocidade, o sobrevivente aumenta o tempo de latência entre o estímulo e a resposta. Considere a técnica de leitura fria da realidade aplicada em momentos de escassez extrema. Em um ambiente onde cada recurso conta, a primeira reação comum é a tentativa de preservação de tudo ao mesmo tempo. É uma estratégia de conservação que acaba drenando a energia vital, pois a mente tenta gerir todas as frentes simultaneamente. A lição que sobrevive a séculos de conflitos humanos é a fragmentação deliberada do foco. Você não protege o todo, você identifica o mecanismo que mantém o sistema funcionando e sacrifica o que é periférico, mesmo que o periférico tenha um valor sentimental ou histórico elevado. O erro aqui é confundir custo com valor. Em tempos de caos, o valor de algo é determinado apenas pelo que ele permite que você faça a seguir. Quando você remove a camada de otimismo necessário para a vida cotidiana, o que resta é o esqueleto da estratégia. Se observarmos os registros de governadores de províncias antigas durante colapsos sazonais, vemos um padrão claro: eles nunca buscavam a solução ideal. Eles buscavam a solução que impedia a desintegração total do grupo naquele dia específico. Isso é o que chamamos de gestão de atrito. A ideia de que você pode vencer uma crise é um perigo. O objetivo real é sobreviver a ela com a menor perda de integridade possível. A traição, muitas vezes, nasce exatamente quando alguém entende esse conceito melhor que o líder. Eles percebem que a estrutura atual não tem salvação e começam a negociar sua própria saída. A traição, em tempos de queda, raramente é um ato de maldade gratuita.
Ela é um cálculo de sobrevivência frio. Quando o indivíduo percebe que o líder ou o grupo está ancorado em um mapa de realidade que não corresponde mais ao terreno, a traição se torna, na mente de quem a comete, uma forma de autoconservação. Se você ignora o sinal de que a realidade mudou, você se torna o alvo daquele que já percebeu a mudança. A paciência em observar quem começa a se distanciar da narrativa central é uma das ferramentas mais cruciais para quem detém qualquer forma de autoridade ou responsabilidade sobre outros. Existem momentos em que o silêncio é a arma mais ofensiva que você possui. A maioria das pessoas sob pressão sente uma necessidade compulsiva de comunicar, de dar ordens, de explicar suas ações ou de tentar controlar o fluxo de informações. Mas em um conflito de poder ou escassez, o excesso de comunicação é apenas um rastro deixado para os outros lerem. O silêncio, por outro lado, obriga os outros a projetarem suas próprias inseguranças sobre você. Ele cria um vácuo de informação que pode ser usado para confundir as intenções de quem busca entender o seu próximo passo. A leitura fria da realidade exige que você seja o observador que nunca é totalmente lido. Vamos aprofundar a ideia da queda de poder. Quando um sistema começa a perder a sua eficácia, ele não se quebra de uma só vez. Ele passa por um longo processo de erosão interna. Os membros mais capazes começam a sair, os recursos são desviados para as áreas de menor impacto e a comunicação se torna burocrática e lenta. A maioria tenta consertar o sistema, tentando apertar os parafusos que já perderam a rosca. A decisão dura, a decisão que separa os que sobrevivem dos que caem, é a capacidade de identificar o momento em que a estrutura atual não pode mais ser salva e iniciar a migração para outra forma de operação, mesmo que isso signifique perder o posto ou o status. O apego ao cargo ou à posição é o prego final no caixão da estratégia. A instabilidade é um teste de fricção. Se você não consegue identificar o que é essencial em um ambiente calmo, você certamente não conseguirá quando a pressão chegar. O medo, em tempos de crise, é uma lente de aumento para o irrelevante. Ele faz com que pequenos problemas pareçam fatais e grandes falhas estruturais pareçam detalhes que podem ser ignorados por mais um tempo. A estratégia de sobrevivência exige a capacidade de inverter essa lente, olhar para o que é irrelevante e ignorá-lo, para que o foco possa ser totalmente direcionado para o que realmente sustenta a sua posição. Muitos perguntam se existe um padrão para o sucesso em tempos difíceis. O que a história, destituída de romantismo, mostra é que o sucesso não existe, existe apenas a continuidade. Aquele que continua operando enquanto os outros colapsam, seja por desespero ou por exaustão, é quem define a nova realidade quando a poeira baixa. Mas essa continuidade cobra um preço alto, o isolamento emocional. Você não pode manter uma visão fria e estratégica da realidade enquanto se permite ser afetado pelas oscilações de moral do grupo ou pelas expectativas sociais de como um líder ou uma pessoa de poder deveria agir. O autocontrole, aqui, não é sobre reprimir emoções, é sobre não permitir que elas se tornem parte do seu processo de tomada de decisão. Orazar um detalhe que quase ninguém menciona. A paciência não é passividade. É uma forma extrema de atividade mental. Enquanto você espera o momento certo para agir, você deve estar mapeando cada movimento, cada desvio de recursos, cada mudança na lealdade das pessoas ao seu redor. A paciência é a preparação contínua para o momento em que a oportunidade e a necessidade se cruzam. Se você age antes do momento, você queima os seus recursos em vão. Se você age depois, você se torna a vítima da ação alheia. A precisão do tempo é a diferença entre a sobrevivência e a queda. Ao longo de conflitos históricos, observamos que os líderes que melhor sobreviveram foram aqueles que cultivaram uma estranha dualidade. Eles eram profundamente presentes para entender os detalhes do dia a dia,
mas totalmente desapegados quanto ao resultado final. Eles entendiam que, em um sistema complexo, você controla os inputs, mas não controla os outputs. Ao focar no que podia ser feito hoje, sem se deixar paralisar pelo peso do amanhã, eles criaram um ritmo que os manteve funcionais por muito mais tempo do que aqueles que viviam em um estado de ansiedade perpétua sobre o colapso iminente. A realidade, vista sem as máscaras que usamos para nos sentirmos seguros, é brutal e muitas vezes indiferente às nossas intenções. Entender isso não é um exercício de niilismo, mas a libertação necessária para agir com clareza. Quando você aceita que a queda é uma possibilidade real e que a traição faz parte do jogo humano, você deixa de ser refém da esperança e se torna mestre da estratégia. O medo perde a sua função paralisante porque você já integrou o pior cenário ao seu plano de ação. E é nesse ponto de clareza absoluta que o controle volta para suas mãos. O que separa a lenda do sobrevivente comum não é a força, mas a capacidade de leitura da realidade. Enquanto a multidão reage emocionalmente ao que acontece na superfície, o sobrevivente observa o movimento das correntes profundas. Ele sabe que, no conflito, o que é dito importa menos do que o que é feito, e o que é feito importa menos do que o que é omitido. A omissão é a forma mais refinada de estratégia. Ela permite que você não mostre a sua mão, enquanto força o seu oponente a revelar a dele. Se você quer entender o curso de uma crise, não olhe para os grandes discursos, olhe para onde os recursos estão fluindo silenciosamente. No final, a sobrevivência é um exercício de desapego estratégico. É a disposição de abandonar tudo o que construiu, se a realidade exigir, para garantir que você continue existindo para construir algo novo. A maioria das pessoas falha porque tenta salvar o que é passado, o que é memória, o que é status. O estrategista sobrevive porque ele só se importa com a próxima posição, o próximo movimento, o próximo dia de operação. A história da queda e da resistência é escrita por aqueles que entenderam, antes de todos, que a flexibilidade mental é a única forma de sobrevivência que não pode ser tomada por nenhum inimigo ou por nenhuma crise. O silêncio que você mantém, a paciência com que você observa e a frieza com que você descarta o que não serve mais, não são apenas táticas, segundo a estrutura que sustenta a sua existência quando o terreno ao redor simplesmente deixa de existir.